Deixa eu dar um recadinho para vocês aqui. Eu tô terminando de preparar a provinha para vocês. Vai ser sobre o capítulo 7. Quem quiser anotar, anota, tá? Por favor, é importante, ó. A nossa prova vai ser pelo Google Formulários, tá? Vai ser sobre o capítulo 7 e vai ser no dia... Eu já marquei aqui, tá? Ó, no dia 25/8, daqui a 2 semanas, tá bom? Que eu podia marcar até para a semana que vem, só que tá muito em cima e eu ainda não terminei a prova de vocês. Então, eu tô terminando, mas no dia 25. Marcaram aí, pessoal? Anotaram? Anotaram? É 25, né? 25/8. Vai ser sobre o capítulo 7, tá? Capítulo 7, acho que são, se eu não me engano, é regionalização do continente americano, tá? A gente acabou de falar, tá? Fresquinho, tá? Semana que vem, na nossa aula, eu falo mais um pouquinho, faço uma introdução, um resuminho sobre mais ou menos o que é o capítulo 7, o que vai cair na prova, tá bom? Mas tranquilo, tá, pessoal? Então, todo mundo anotou? Quem não quiser falar, dá um joinha para mim ver que vocês anotaram aí. Anotou o que, professor? Que vai ter aqui, a nossa prova vai ser... Data da prova, dia 25/8, anotar aí no seu caderno. Isso aí. O Gabriel, é o Gabriel, né, que tá falando, né? O Bassi. Que eu cheguei agora. Tá, o Gabriel, a nossa provinha vai ser no Google Formulários, tá bom? Acho que vocês já têm alguma coisa aí de Google Formulários aí que os professores passam para vocês. Vocês já sabem como é que é, né? Sempre, eles sempre passam agora. Beleza, então. Então vamos lá, vamos começar? Pessoal, ó, hoje a gente vai falar sobre o México, tá? Um pouquinho sobre a parte geográfica e um pouquinho sobre a economia do México, né? Como que ele está inserido, né? Nesse contexto aí dos países emergentes, qual que é o papel dele nesse cenário, tá? Falando do espaço, né? Do espaço geográfico, abra um livro aí, por favor, quem tiver com livro, na página 275, é a parte que já está começando aqui a falar do México, tá? Ó, o México, pessoal, ele tem uma extensão, né? O seu território, né? A área territorial, 1.964.380 quilômetros quadrados, né? Sua capital é a cidade do México, tá? E ele... deixa eu ler essa parte aqui para me explicar para vocês. Ó, seu território, 1.964.380 quilômetros quadrados de extensão. São o resultado de um passado histórico de perdas. Isso é importante, eu vou explicar já. Uma vez que uma parte significativa do seu território foi transferida para os Estados Unidos, tá? Ao longo do século XIX. Virando a página aqui, ó. Sabia-se da existência de petróleo na região, por isso o Congresso norte-americano aprovou a incorporação do Texas aos Estados Unidos em 1845. O México, então, entrou em guerra contra os Estados Unidos para defender a sua nova bandeira, tá? Então, ó, em 1848, o que aconteceu? Os Estados Unidos, ele apoiou, né, alguns colonos a povoar onde hoje é o Texas, tá? Que é um território norte-americano, tá? E aí, o que aconteceu? Gerou um conflito com o México, né? Ou o México falou assim, pô, os caras estão invadindo aqui o meu território, né? Então, teve um conflito. Aí, como teve esse conflito, aconteceu um acordo. Esses acordos são chamados também de tratados, né? O Tratado de 1848, os Estados Unidos teve um acordo, né, para não ter conflito. Aí, o que aconteceu? Os Estados Unidos pagou pelo território que ele ocupou, que era um território mexicano, tá? Dentro dos limites lá do México. Ele pagou, ó, os Estados Unidos comprou os estados do Texas e de Utah, tá? Posteriormente, 5 anos depois,
o México vendeu por 10 milhões de dólares o Arizona e o Novo México. Então, ó, são 4 estados, né, que hoje pertencem aos Estados Unidos, era território mexicano, tá? Primeiro, ele comprou o Texas e o Utah por 15 milhões de dólares. Posteriormente, o México gostou, né, disso daí, né? E vendeu mais 2 estados, né, onde hoje o Arizona e o Novo México, tá? Lembrando, pessoal, os Estados Unidos hoje ele ocupa a 4ª posição em extensão territorial. Ele é o quarto país, maior país em extensão territorial do mundo, tá? Por quê? Muito porque ele incorporou esses estados aí do México no seu território, tá? Então, quando vocês verem assim, o tal estado, né, Utah, Arizona, era tudo área que pertencia ao México. E os Estados Unidos comprou, a partir de então... Moacir, qual era ele... maior? Oi? A China ou o Canadá? Qual era maior, a China ou o Canadá em extensão territorial? Vamos lá. O Canadá, ele só perde para a Rússia, tá? Então, o Canadá é maior. O Canadá está em segundo lugar. Aí depois vem a China, né? E depois vem os Estados Unidos. Canadá, ele tem, se eu não me engano, ele é um pouquinho menor do que um pouquinho maior do que os Estados Unidos. Ele tem um pouco menos de 10 milhões de quilômetros quadrados, tá? E o Brasil, Master, ocupa qual lugar? O Brasil está em quinto. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. O Brasil é bem grande também, né? É por isso que a gente chama essas... Oi? Tá? É por isso que a gente chama, a gente fala, né? Às vezes vocês ouvem uma expressão assim, o Brasil tem uma extensão continental. Porque ele pode-se dizer que, por exemplo, a Europa tem 10 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil tem 8 milhões e meio, então praticamente ele é do mesmo tamanho da Europa, né? É um pouquinho, 1,5 milhão de quilômetros quadrados, menor do que a Europa. É uma extensão continental, né? É muito grande o Brasil, tá? Da mesma forma, a gente pode falar dos Estados Unidos, do Canadá, tá? Embora, pessoal, o Canadá... não sei se a gente vai falar ainda do Canadá nesse livro, mas o Canadá ele tem uma grande parte, uma grande área do seu território que não é habitável, tá? Tem muita área montanhosa lá, né, que não é habitável. Então ele perde um pouquinho em povoamento. Não tem povoamento, né? Porque por conta das condições geográficas. Vamos voltando aqui a falar do México. Ao final da guerra pela posse do Texas, México e Estados Unidos assinaram um tratado, né, de 1848, por meio do qual o México aceitou ceder aos Estados Unidos por uma quantia de 15 milhões de dólares os atuais territórios do Texas, de Utah, Nevada e da Califórnia, que era tudo território mexicano, pessoal, e parte do Novo México e Colorado. Passados 5 anos, a assinatura desse tratado, o México negociou a venda aos Estados Unidos por 10 milhões de dólares a totalidade dos territórios do Arizona e Novo México, tá? Vamos falar um pouquinho agora do espaço natural. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte aí? Os territórios? Ô, Moacir, Pode falar, Renato. na prova, então, amanhã, não, eu não sei se você falou amanhã, mas no dia que você falou, antes da prova, assim, você vai trazer aqui um resumo do capítulo, assim, o simples do capítulo 7 e basicamente que vai cair na prova para a gente poder estudar. Sim, eu vou dar uma geralzinha sobre o capítulo 7 semana que vem, tá? Que aí Ô, na outra semana é a professor. prova. Pode falar, Gabriel. Nessa próxima semana que vai ser prova ou só na Não, outra? na outra. Na outra. Ah, tá. Tem mais um tempinho ainda para vocês, tá? Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Vamos falar um pouquinho dessa parte geográfica, né, do espaço natural do México. Ó, território mexicano, página 277. Quem tiver com o livro pode acompanhar.
Mesmo com muitas perdas, o território mexicano apresenta uma grande Como diversidade. assim? Sua voz tá travando muito. Tá travando? É? Bom, pessoal, é isso daí foge um pouquinho do meu Não tá, controle, não. tá? Também Foge tá um, normal. foge um pouquinho do meu Pra mim tá controle aqui. normalzona. Pra mim tá. Tá, A live tá tendo vermelho pra mim. tá. Ô, Renato, não tem problema, você assiste depois. Eu vou colocar na plataforma. Você assiste depois, se você não vai perder não, tá? Depois você vê lá na plataforma, tá bom? Mas tenta aí, fica aí, não sai não, tá? Então vamos lá. Mesmo com muitas perdas, o território mexicano apresenta uma grande diversidade ambiental, em virtude da sua posição geográfica. O Mar do Caribe a leste e o Pacífico a oeste, e das diferenças de altitude, produzindo um clima variado em virtude disso. Em virtude disso, podemos dividir o espaço natural mexicano em 3 grandes porções: costa oriental, meseta ou Planalto do México, e costa ocidental. Quando a gente fala de costa, a gente lembra de quê? O que remete para vocês? Quando você fala assim, a costa leste, a costa tal, o que remete para vocês? Oceano? Terras que Isso, estão próximas ao mar. isso, muito bem, isso aí, pessoal, é isso aí, é isso aí. E aí, o que acontece? Tem alguma parte do México que é altitude, tá? São planaltos, tá? E isso daí interfere também no clima, no tipo de vegetação, tá? Então influencia muito essa parte aí, tá? Principalmente climática do México, tá? Vamos falar um pouquinho aqui da costa oriental, para a gente ir entendendo um pouquinho. Ó, costa oriental constitui a área do Golfo do México. Quem quiser grifar essa parte aqui, ó, Golfo do México, na página 277, até a península de Yucatán. Nessa região de vastas planícies banhadas pelas águas calientes do Golfo do México e atingidas pelos ventos úmidos vindo do Atlântico, o clima é tropical, úmido e as chuvas abundantes. A península de Yucatán é um cenário paradisíaco em mansões e balneários construídos sobre uma planície encaixada entre um suave planalto calcário e verde. Mar das Antilhas. Sua vegetação de floresta tropical antiga guarda segredos da civilização maia, pois foi nessa região que ela floresceu, evoluiu e declinou entre o fim do verão e início do outono do hemisfério norte. Quando as águas do Caribe estão se aquecendo, é comum o surgimento de furacões nessa área. Tá? Então, pessoal, tem alguns fenômenos importantes que acontecem no México, né? O México, ele está naquela vasta região, tá? Que existe terremotos, né? Existe encontro de placas, tá? Então, o México ele já teve alguns terremotos assim históricos, tá? E quando a gente fala aqui, quando eu falei para vocês do Golfo do México, quando se fala de Golfo, remete sempre a recurso natural, principalmente a petróleo, tá? Nessa parte do Golfo do México aqui, tem muito petróleo, tá? Que são explorados basicamente pelos Estados Unidos. Estados Unidos, o México pode-se dizer que é o quintal o México é o quintal dos Estados Unidos, tá, pessoal? Os Estados Unidos têm muita influência sobre o México, tá? Inclusive, depois eu deixei até um artigo hoje lá na plataforma, depois quando vocês tiverem a oportunidade de entrar lá, dê uma lidinha, que é importante. Está falando uma matéria, um artigo sobre o bloco econômico, tá? O NAFTA, tá? Qual o papel do México, né? No Tratado de Livre Comércio norte-americano, lá das Américas, na América do Norte, que é o NAFTA, tá? Os Estados Unidos, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessa parte econômica, aí vocês vão perceber que os Estados Unidos têm muita influência sobre o México, tá? Mas vamos voltar aqui, ó, falar um pouquinho agora da costa ocidental, tá? Que está aqui na página 279.
banhada pelo Oceano Pacífico. Ó, lembrando, essa parte, lembra não, né? Vocês vão aprender muito sobre isso no ano que vem, no nono ano. O Círculo de Fogo do Pacífico, né? Ele é uma área muito grande, né? Que vai lá, ó, dá a volta lá na Ásia e vem aqui até a América do Sul, tá? Essa parte aí tem muita, geologicamente a gente falando, é muito ativo, tá? Tem muito encontro de placa tectônica, a parte de vulcanismo também, tá? Acontece muito esse tipo de coisa aí, que a gente chama de círculo de fogo do Pacífico. O México também está inserido nessa parte aí, tá? Então vamos lá. É tão grande assim? Hã? É tão grande assim? É muito extensa esse círculo de fogo aí do Pacífico, tá? Eu achava que só era no Japão. Então, é porque o Japão, ele tá em cima praticamente aonde ela é mais ativa. O Japão tá praticamente lá em cima do círculo de fogo. É por isso que lá a incidência de abalos, de tsunami, de terremoto é maior no Japão, tá? O Japão é um local assim crítico, onde está a gente está ouvindo muito falar nessa palavra hoje em dia. Ela está bem no epicentro, né? Bem no epicentro desse círculo de fogo aí, o Japão. Mas ele se estende, né? Ao longo do Pacífico, aí cobre um pouquinho da Ásia aqui, desce, vem até um pouco aqui da América do Sul, tá? No Chile tem terremoto também, na América Central, tá? Por quê? Porque essa área é muito ativa, geologicamente a gente falando. As placas tectônicas estão ali, né, oceanas e também continentais. Mas depois é um assunto para a gente comentar depois. Ó, pessoal, banhado pelo Oceano Pacífico, a costa ocidental apresenta um relevo com pequenas planícies, que em alguns trechos desaparecem em virtude das áreas montanhosas, que chegam até as águas do mar. Essa porção do território mexicano, próxima à passagem da corrente marinha fria da Califórnia, apresenta um clima árido, sobretudo na Baixa Califórnia, região da península de mesmo nome, que abriga uma grande parte do deserto de Sonora. Tá? Então, essa parte aqui, pessoal, isso aqui tem muita influência também daquela parte montanhosa que tem no México. Tá? É mais ou menos parecido com o que acontece aqui no Nordeste do Brasil, né? O Nordeste do Brasil, lembra aquele clima? Vocês viram isso ano passado. Inclusive, acho que até eu foi que naquela época que a professora Adriana estava afastada, bem no finalzinho do ano que a gente falou sobre os climas, né? E é bem parecido com o Nordeste, com aquela região no Nordeste, né, que tem aquele clima árido. Lembra quando eu falei para vocês que o relevo tem uma parte de planalto, de uns relevos, de umas altitudes que não deixava as massas de ar passar para o outro lado, e esse outro lado era o que? Era a parte do Nordeste, né? Aquela parte do Nordeste. É por isso que no Nordeste é muito árido, né? Quase não chove. A incidência de chuva é menor do que os outros lugares, né? Que as outras regiões no Brasil. A gente pode destacar a mesma coisa nessa parte aqui do México, na costa ocidental, tá? Tem as massas de ar, porém, tem uma parte desse clima árido, tá? Que é decorrente também das grandes altitudes que existe lá. Tá bom, pessoal? Até aqui tudo bem? Alguém tem algum comentário? Quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Tranquilos? Uhum. Tá. Agora, então essa parte, pessoal, que a gente falou foi aquela parte geográfica, tá? Do México, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da população, tá? Da espacialidade, enfim. Ó, vamos lá, população, página 280. Em 2016, a população absoluta mexicana era de 127 milhões de habitantes. E a densidade demográfica, 65,3 habitantes por quilômetros quadrados. Essa população está mais
concentrada na porção central do país, no Planalto do México. O México possui indicadores sociais relativamente elevados. O IDH de 0,762 em 2016. Expectativa de vida de 76,8 anos. Mortalidade infantil de 12,23 por 1.000 nascidos, tá? A taxa de alfabetização de 94,5%. A taxa de urbanização é de 78%. Então, ó, a taxa de urbanização do México é quase 80%, né? 20% da população é rural, tá? Vive nas áreas rurais. Vamos falar um pouquinho dessa população? Pessoal, o que vocês acham? Que pelo tamanho do território, é um país que pode encontrar problema por conta da densidade demográfica, né? Do número de habitantes ou não? O que vocês acham? É um país populoso ou não? Esses dados que eu dei para vocês aqui. Sim, é verdade, né? Olha aqui, ó, olha a densidade demográfica, 65,3 habitantes por quilômetros quadrados, né? E a população, essa parte que a gente viu aqui, é mal distribuída, tá? Os índices relacionados ao IDH, é um IDH que fica longe assim do ideal, tá? 0,76, tá? Então, ele está longe do ideal, né? Lembrando que o IDH, pessoal, o que ele mede mesmo? Vamos lá? É sempre importante lembrar isso aí. Índice de Desenvolvimento humano. Ele mede o que mesmo? O que ele mede? Quais são os dados que ele mede? Educação. Renda, saúde e educação. Boa, isso aí, pessoal, tá certo. Passando por esse ponto, né? Se ele mede saúde, educação e renda, a gente percebe aqui que 94% das pessoas, né, são alfabetizadas, tá? Isso é importante, tá? Porém, a expectativa de vida também é consideravelmente elevada, tá? E 12,23 a mortalidade infantil por 1.000 nascidos. Acho que no Brasil é 13. Os dados são mais ou menos parecidos com os do Brasil aqui. Ainda está longe do ideal, tá? O Brasil, lembrando, o Brasil está em 79º, ou número 79, né, do IDH. Ainda está longe do ideal, né? Porque, lembrando, nós temos que investir, né, mais em educação, tá? Embora o número de alfabetizados, né, é um número bom, tá? Porém, para assim, avanço tecnológico, ainda falta desenvolver um pouco mais esses países emergentes, né? Que é o caso do Brasil e México, que está ocupando ali mais ou menos o mesmo patamar, né? O mesmo patamar. Oi, pode falar, Ana. Qual é a taxa de alfabetização do Brasil? Então, o Brasil, ele praticamente é mais ou menos parecido aqui com a do México, tá? Cerca de 95% da população, né, alfabetizada. Embora, pessoal, a gente saiba que tem muita dificuldade aqui, né? Por exemplo, eu acho que eu já até comentei com vocês, tem muitas regiões do Brasil que ainda não conseguiu ainda alfabetizar a maioria da sua população, por conta também da dificuldade relacionada ao espaço. Por exemplo, tem área que a criança, né, que está na escola tem que se locomover por um longo trajeto. Tem as partes também por exemplo, na região norte, que você tem que pegar, às vezes a criança tem que pegar barco, acontece com período de cheia, é difícil de sair de casa, enfim.
E muitos lugares também, como no semiárido nordestino também, que é difícil a locomoção, às vezes tem muito problema de o aluno, a criança não se alimenta direito, tem muitos problemas ainda não erradicou isso daí, tá? Ainda não, esse problema não acabou, ainda tem muita criança que não tem acesso à escola aqui, infelizmente, tá? Mas até que está se encaminhando bem, tá? Vamos colocar aí 90%, 95% aqui no Brasil é alfabetizado, tá? Mas ainda falta um caminho ainda para melhorar, tá? Tranquilo? Tranquilo até aqui? Uhum. Tá. Aqui, ó. Espacialidade econômica, página 281. Diversificação. O México é o único país latino-americano a fazer parte diretamente de um bloco econômico com os Estados Unidos, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA. Ó, pessoal, aí você fala assim, professor, mas o que tem a ver NAFTA com Tratado de Livre Comércio Norte-Americano das Américas? É uma sigla em inglês, tá? Mas lembra sempre, ó, o NAFTA é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Vamos entender melhor isso daí? Quais são os deveres e como que acontece isso daí nesses países, no NAFTA? Que envolve? Vamos lá, quais são os países da América do Norte, pessoal? Aquela parte geográfica lá que eu expliquei para vocês. Vamos ver quem... Canadá, Estados Unidos e México. Isso, é isso aí. Então, é um tratado que envolve esses 3 países, tá? O NAFTA. Como que funciona isso daí? Basicamente, o nome já fala, né? Livre comércio. A melhora de impostos, tá? Redução de impostos para livre comércio de troca de mercadorias, de venda de produtos entre esses países, tá? É uma facilidade, tá? Então, por exemplo, o México compra determinado produto dos Estados Unidos, os Estados Unidos compram produto do México, do Canadá. Então, é uma troca de facilidade, né, burocrática entre esses países para facilitar o comércio, tá? E facilitando o comércio, isso daí pode gerar emprego, tá? Envolve outras questões. Pode melhorar a situação de vida, principalmente do México, tá? O que está relacionado a isso? Em relação ao México. O México não tem um problema ali com os Estados Unidos, ou os Estados Unidos um problema com o México, que é aquela questão dos imigrantes mexicanos nos Estados Unidos. Não tem? Vocês já não ouviram falar? Inclusive, recentemente, Uhum. o presidente Donald Trump, ele construiu um muro, né? Ou ainda está construindo um muro que separa, né, os países, né? Porque tem muito problema de imigrante ilegal do México. Então, os Estados Unidos, eles fizeram um trabalho importante nesse sentido aí, de mandar as empresas para o território mexicano, ocupando, né, dando emprego para os mexicanos. Eles achavam que ia conter um pouco a saída de imigrante para lá. Inclusive, pessoal, aqui, não me recordo que página que é, mas tem uma parte que fala de empresas maquiladoras. Deixa eu ver se eu grifei aqui, que é uma parte importante que eu queria passar para vocês. Aqui, ó, na página 286. O que seriam essas empresas maquiladoras? Empresa maquiladora, pessoal, é nada mais, nada menos que... por exemplo, os Estados Unidos, ele manda uma parte da produção para ser feita no México, tá? Por isso que são o nome, né? São empresas maquiladoras, porque é uma parte que ela é montada e ela não é vendida ali no território. Ele vai praticamente exportada para o mundo todo, tá? Então, a empresa maquiladora é uma parte da produção, uma parte do produto que é feita num determinado local. O que a gente chama de montagem do produto
ele não é totalmente acabado né, o feito, são só algumas manufaturas, né, trabalhos específicos, tá? E para fazer esse determinado produto, tá? Então, vamos supor, os Estados Unidos tem uma empresa de automóvel, então eu vou mandar lá para o México para fazer determinada peça ou determinada peça que vai no motor desse carro, tá? E aí ele vai ser montado em outro lugar. Então isso daí são empresas maquiladoras que aqui no Brasil também existe, tá? Isso daí acontece geralmente em países emergentes, subdesenvolvidos, tá? Que tem pouca tecnologia, tá? Então são trabalhos que não demandam de muito tecnologia, de muito conhecimento do cidadão que vai estar ali fazendo, tá? São trabalhos simples, porém, principalmente a mão de obra feminina do México engloba muito essas empresas maquiladoras, tá? Beleza, pessoal? Então, ó, a nossa live já está acabando. Eu só queria que vocês lessem aquele artigo que tem lá, que está falando do NAFTA, né? E tem uma parte aqui, ó, que eu separei para vocês, para mim ler para vocês, para a gente acabar hoje. Ó, o papel do México no NAFTA, tá? Para vocês terem uma ideia. Ó, o México tem a economia mais fraca dos três: México, Estados Unidos e Canadá. Por isso, alguns setores do país, como os fazendeiros e de uniões trabalhistas, não são a favor desse bloco econômico. As uniões trabalhistas são contra, porque perderam a influência que exerciam nos centros urbanos. Já os fazendeiros do México não apoiam o bloco devido à pressão que os Estados Unidos exercem sobre preço dos produtos agrícolas oriundos do México. Então, o que o México faz? Ó, eu sou do NAFTA. Então, México, vamos lá, se eu quiser comprar, sei lá, um lote aí de tomate de vocês, ou você abaixa aqui o imposto para me comprar, ou então não tem acordo. E aí fica meio que amarrado, entendeu? Por conta disso. Então, por isso que alguns fazendeiros, ou alguma parte da sociedade, né, econômica do México, não apoia o NAFTA, tá? Porque eles acham que quem leva mais vantagem são os países mais desenvolvidos, né? Não são tão valorizados economicamente como deveriam ser. E isso traz prejuízo. Por isso que eles acham que o NAFTA não é bom, né? Não é um bom acordo para o México. Tá? Pessoal, por hoje é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Moacir, eu não entendi muito bem o que são essas indústrias maquiladoras, tá? Ó, muitas dessas indústrias são chamadas de maquiladoras. Sua prática produtiva consiste em realizar operações superficiais. Olha só a palavra, Ana. Superficiais, dando uma aparência nacional ou uma maquiagem em seus produtos. Ao longo da fronteira com os Estados Unidos, existem mais de 3.000 empresas desse tipo, empregando mais de 1 milhão de mexicanos, na maioria mulheres que recebem salários abaixo da média salarial. São tipo de serviço que não demanda muito conhecimento, são serviços simples, tá? Tipo de trabalho simples, mão de obra mais simples, que não demanda de muito conhecimento, tá? Com isso, é um tipo de trabalho que vai ser barato para os Estados Unidos, vai aumentar o valor, né? Ou o lucro deles, tá? No final das contas. E com isso também vai dar emprego ali para os mexicanos, principalmente naquela região da fronteira, tá? Da fronteira do México com os Estados Unidos. E isso aí é simples, por quê? Porque a logística também é fácil, né? Os Estados Unidos está do lado do México, então eu vou lá, mando esses produtos mais fáceis de serem
produzidos, tá? Manufaturados, né? E a logística é muito rápida também. Então, o lucro vai ser grande, porque a mão de obra é barata, tá? E as leis trabalhistas também são mais brandas, tá? Tudo isso daí influencia e aumenta o lucro agregado do produto para os Estados Unidos. Isso são empresas maquiladoras. A gente vai aprender isso aí no 9º ano, quando a gente falar dos tigres asiáticos, tá? Os Estados Unidos mandam toda a produção para lá também, de alguns bens, né? Porque a mão de obra é barata, não tem leis trabalhistas, não tem lei ambiental. Com isso, os Estados Unidos, ele aumenta muito o seu lucro, tá? Vocês vão ver muito isso, empresas maquiladoras, tá? Aí, espero que vocês lembrem disso daí um dia, porque é importante, de alguma forma. Tá bom? Tranquilo por hoje? Sim. Ó, quem tiver alguma dúvida, ficou com vergonha de falar aí na live, manda lá uma mensagem lá no chat para mim, tá? Eu dou uma passada lá todo dia, dou uma olhadinha, eu vejo se tem alguma mensagem lá. Então, se alguém tiver alguma vergonha, alguma dúvida, manda lá, manda por lá. Eu respondo para vocês na mesma hora. Tá bom, pessoal? Ó, obrigado aí por hoje, pela atenção. E uma boa semana para vocês aí. Fiquem com Deus, tá? Tá bom. Tchau, Moacir. Tchau, tchau.